dar uma olhada nesse primeiro momento. Vocês vão ver que eu vou correr um pouquinho com o conteúdo, não me levem a mal, mas para a gente poder, o quanto antes lá, solicitar aula de laboratório, né, que para a gente é importante. Essa semana a gente tem 4 aulas, acho que eu vou levar mais de 4 aulas para fechar essa apostila, mas eu vou fechar toda ela. Por quê? Porque tem muita coisa de eletrônica que vocês devem ter esquecido, tá? Eu já passo isso aqui para vocês. Então, ó, o que é o projeto eletrônico? E o mais importante, gente, para a gente trabalhar com projeto, além de vocês terem uma ideia em mente, por isso que eu gostaria, se fosse possível, vocês já ter uma ideia em mente essa semana. Então, ó, depois que eu concluir uma parte teórica, a atividade de vocês vai ser exatamente identificar algum item para vocês fazerem um projeto, tá? Pode ser a fonte, pode ser uma fonte, pode. Pode ser até um mais simples do que a gente ia bolar no semestre passado, só que eu gostaria que dentro do possível vocês colocassem um pouco do conhecimento de vocês no projeto, tá? Então, o que seria isso? Eu vou fazer uma fonte lá para que tenha 2 amperes. Então, você pode pegar uma fonte simples lá e adaptar algum componente. Isso que eu gostaria que vocês já trabalhassem, né? Fazer alguma melhoria. E a gente vai fazendo isso junto. Seria bacana vocês identificarem um projeto para desenvolver. Beleza, pode ser uma fonte? Pode até ser uma fonte. E pode ser uma coisa que vocês possam vir a utilizar em casa. De repente, eu lembro que eu acho que era o Sidmar que tinha criança pequena, ele falou, eu quero colocar um sensor de luminosidade no quarto, alguma coisa assim. Dentro do possível, a gente vai trabalhar pelo menos algumas horas algumas horas com microcontroladores, né, com o Arduino. Vocês chegaram a ter alguma aula de Arduino, gente, só para eu saber? Não. Não? Então, aí a gente já consegue. A gente pode ir lá. Só que obrigatoriamente eu vou precisar do Proteus. Então, tem alguns itens que necessariamente eu vou precisar do laboratório, né? Eu não vou exigir que vocês comprem o Proteus de forma alguma, mas de repente, uma outra aula só para vocês terem uma direção aí, caberia aqui para nós. Tá? Então, esses itens que a gente vai analisando aos poucos. É bacana a gente ter menos aulas. Essa semana achei que era a semana inteira com vocês, mas amanhã tem uma aula de sensores, né? Então, aí tem alguns itens que eu gostaria de passar para vocês, algum conteúdo ainda. Mas o conteúdo dele a gente já devia ter passado por isso. Não, agora está o momento. Vamos aprender a trabalhar com Arduino? Vou aprender em uma semana, 2 semanas, em um mês? Não, não vai. Por quê? Porque o Arduino, ele tem um monte de comando, é que nem você aprendeu inglês numa semana, você aprende? Não aprende. Mas se você tiver uma noção do como é que ele funciona, você consegue desenvolver o teu projeto. Como que você vai desenvolver o teu projeto? Porque são todos comandos prontos e você pode pegar um daqueles comandos prontos e adaptar para o que você quer. Eu quero automatizar a minha casa lá, que quando eu saia, eu quero que tantas luzes acendam e tantas luzes apaguem e fazer um projetinho de uma casa. Posso fazer uma maquete? Tem lá uma criança que tem uma casinha de boneca e posso automatizar a casinha de boneca? Perfeito, e depois você vai fazer isso de uma forma pequena e depois você vai utilizar a mesma programação para você automatizar a tua casa. Posso fazer isso? Isso seria bem bacana para vocês de eletroeletrônica. De repente, até o professor de projetos elétricos, né, pode ajudar vocês nisso aí. A gente desenvolve a parte eletrônica e depois, no final, lá vocês colocam para sua casa lá com o professor Abel. Só uma ideia, não vou exigir exatamente nada do que você der, só estou dando sugestões, tá? Então, aí, o que a gente tem que cuidar bastante, gente? Com a parte de conhecimento, se você, é coisa que eu não vou saber fazer sozinho, não tem problema, a gente exatamente está aqui para ajudar nessa parte. O que a gente precisa também trabalhar? A parte de prazos e execução de projeto. Gente, essa parte é uma parte muito crítica, tá? Por isso que eu vou ter que toda semana estabelecer uma parte do projeto para a gente fazer. Tá? Então, essa semana eu vou dar uma boa parte de teoria e vou
colocar como prazo para o último dia de aula dessa semana, que vai ser lá na sexta-feira, todo mundo me apresentar uma ideia, pelo menos, do que vai fazer, para a gente ter uma aprovação ou uma reprovação, beleza. Aí semana que vem, vocês já vão estar com uma ideia, e a gente já vai pesquisar sobre essa ideia e começar a desenvolver, daí eu vou ter teoria e mais uma parte do período para vocês desenvolverem isso daí. Eu acredito que agora, na primeira, acho que vai ser liberado mais ou menos agora, pelo menos para os adultos, não para as crianças. Isso é uma coisa, sabe o que é complicado? Porque que nem eu estava trabalhando com o pessoal da mecatrônica e lá no Senai estão fazendo o possível para liberar os laboratórios, só que tem muita gente que não quer, que por incrível que pareça, tem muita gente que não pode ir para o laboratório ou ir para o Senai ainda. Tem gente que tem criança pequena lá e não tem com quem deixar. Então, é uma situação complicada para todos os ângulos. De vocês, tem alguém que não poderia ir? Todo mundo poderia ir, gente? Eu posso. Eu também posso. Dimar, você tem criança pequena em casa, não foi você? Eu lembro, acho que era você, né, que tinha nenenzinho. Sim, eu tenho, mas eu posso. Ah, tá. Beleza. Então, acho que o único que eu mais o Rogério também tranquilo, né, Rogério? Se precisar voltar daqui acho que umas... Eu imagino que, não sei se semana que vem, mas na outra, fora semana que vem, na outra é meio que obrigatório eles liberarem alguma coisa, né? Apesar de que os quartos períodos eu achei que já estava liberado. Eu tinha até me preparado psicologicamente pra gente ir lá. E vocês sabem que a gente foi no laboratório, não sei se vocês sabem, mas eu, o Michael e o Eshima, a gente arrumou o laboratório. Sabem que a 415 ela já é bem grande, né? Quantos alunos vocês estão? Só em 6? Eu acho que é 8, se eu não me engano. Mas 8 lá no 415, vocês concordam comigo que dá um distanciamento grande entre vocês, né? E a gente pode ficar uma parte no 415 e uma parte na 419. Então, não tem perigo nenhum. A gente aumentou todos os laboratórios lá mesmo de computador lá, foi tudo feito dimensionamento, assim, foi colocado bem separado, então perigo, tipo, não querer ir por insegurança, fiquem tranquilos, porque eu tenho pessoa de idade em casa, tenho criança pequena em casa, e eu iria ir sem medo, justamente porque eu tava lá para organizar, para não ter perigo, tá? Então, essa parte pode ficar bem tranquilo. Quem que não tá aqui? O Felipe tá aqui, José, Rogério, André, Sidmar, José Rovilson e José Nilton. Quem tá faltando, gente? O André Luiz Rodrigues? Esse é da sala de você? Rodrigues, não sei quem que é esse cara. Então, aqui, ó. Aqui do que é um projeto, depois vocês podem fazer uma breve leitura. Aí, a partir do momento que a gente tenha uma ideia mais ou menos pré-estabelecida, seria bacana, né, conforme eu falei para vocês, essa semana a gente precisa fechar, todo mundo ter uma ideia pré-estabelecida. E daí a gente tem alguns itens que a gente precisa, né, que são relevantes, que é você verificar lá a parte de temperatura, digamos que você pega um projeto qualquer lá, um projeto de fonte. Aí, o que você sabe que no projeto de fonte, de repente, você vai ter? Vai ter um regulador de tensão. Sei que o regulador de tensão é um componente que aquece bastante. Então, o que eu vou colocar lá para evitar isso? Vou colocar um cooler, eu vou colocar só um dissipador de calor. Então, esse cuidado que vocês vão ter que fazer na hora de desenvolver o projeto, para que ele não dê problema, tá? Então, tem vários itens aqui que eu coloquei, ó, poeira, umidade, dependendo do local onde você for colocar esse projeto, você tem que se atentar, né, para esses itens. É um local onde tem muita umidade. Gente, umidade e televisão, umidade é uma coisa que não combina, tá? Então, você tem que tomar bastante cuidado. O projeto que você vai fazer, se ele vai ter algum dispositivo que proteja, se você vai colocar ele numa região que
vai ter que ter um dispositivo mecânico, além do dispositivo eletrônico, para que esse dispositivo mecânico aí proteja ele contra a poeira, a umidade, e mesmo a parte de vibração, né? Então, tem locais que a vibração pode prejudicar também. Depois a gente vamos verificando esses itens, né? Então, um item que você vai cuidar lá, de repente, é aonde você vai instalar o teu projeto. Suponhamos que você faça o projeto de automação na tua casa, beleza? Eu vou ter que ter um dispositivo, um local onde eu vou colocar lá, se eu for utilizar o Arduino, eu vou ter que ter um local para colocar o Arduino, um local que seja livre de umidade, um local que seja livre de excesso de poeira, um local que seja de fácil acesso para fazer manutenção, certo? Então, tem vários itens que a gente tem que considerar. Preço também, gente, tem que sempre verificar a viabilidade do preço do projeto, isso aqui é muito importante. Vai fazer um projetinho aqui, ó, para nós, o objetivo não é um projeto que seja muito caro, né? Nosso objetivo é um projeto mais em conta possível e dentro das possibilidades mais reciclável possível. Isso sempre a gente tem que pensar na parte da sustentabilidade. Se houver possibilidade de fazer um projeto econômico e que envolva sustentabilidade, melhor ainda. Tenho condições de fazer uma placa de painel fotovoltaico? Pode. Vocês viram que tem todos esses itens para comprar, se você quiser fazer. Fica meio, sinceramente, eu não professora, mas eu Simone mesmo, eu fui tentar comprar para fazer o painel fotovoltaico em casa. Muito caro, acaba sendo mais caro do que você comprar a placa pronta. Tem que cuidar com isso também, tá? Então, quando você for fazer um projeto, verifique isso. Quanto que custa aproximadamente e quanto que vai custar para eu fazer. Isso daí, principalmente em fonte, geralmente compensa você fazer em casa. Fonte chaveada, fonte com várias saídas, assim, é bem mais barato você fazer do que você comprar uma pronta. Uma pronta parecida com aquelas do Senai, lá estão quase R$1.000 para cima, né? E você consegue fazer ela por um valor bem mais barato se você for trabalhar com isso, né? Então, a parte de viabilidade de preço tem que ser sempre bem considerada. O que mais? Aí, vamos ver aqui. Tem uma parte, ó, depois a gente faz uma leitura ali. E um item que, olha, é um item que atrapalha sempre a parte de projetos, são os prazos. Isso aqui a gente já sentiu na pele semestre passado, lembra? O semestre passado foi decretado, eu não questiono ninguém e tudo, mas vocês perceberam que foi decretado com muita antecedência, né, a paralisação ali, e aquele dia na sala de aula a gente podia tranquilamente ter terminado de desenvolver pelo menos a fonte, né. Foi uma judiação ali a gente não ter terminado a fonte, mas era um momento ali que os nossos prazos foram totalmente levados pela enxurrada. Então, agora nesse projeto, por isso que eu peço que toda semana a gente tenha um relatório de que pé nós estaremos, e a gente tem que ter isso, com relação aos prazos. Isso, não sei se vocês lembram com relação àquela semestre passado, lembram quando foi feito o Mundo Senai? Todo mundo participou do Mundo Senai, pelo menos foi assistir o Mundo Senai? Lembram sim, gente? Vocês têm que conversar comigo, senão ficou falando muito, vocês vão dormir tudo. Sim, lembro. Então, lá no Mundo Senai, o pessoal da aprendizagem, ele é muito acostumado a fazer projetos, só que é você pegar o projeto e, vamos fazer. Só que sem considerar a data final. E o que ia acontecendo nisso daí? A pessoa projeta, vou fazer um aquecedor de água para chimarrão, vou fazer alguma coisa assim. E eu vou desenvolvendo o projeto, só que sem estabelecer os prazos. Então, obrigatoriamente, gente,
para a gente trabalhar com projetos eletroeletrônicos, a gente tem que fazer um cronograma. Isso vocês vão ter que fazer na planilha Excel lá no primeiro momento. Fazer um cronograma com o quê? Nesse primeiro momento aqui, como a gente vai ter muita teórica, a gente vai estabelecer o que iremos fazer, né? Então, vamos deixar essa semana fazer um cronograma lá no Excel, e eu vou pedir isso daí como uma atividade avaliativa, tá? Fazer um cronograma no Excel me informando, quando... Todo mundo tem Excel, né? Acho que Excel não vai ter problema. Se não tiver Excel, faz uma planilha. Se não tiver uma planilha, a gente faz no papel um calendário, tipo, esse mês até quinta-feira eu vou mostrar a minha ideia, sexta-feira a professora vai dizer se está aprovado ou não. Beleza, posso utilizar essa ideia. E daí, semana que vem, a gente vai providenciando daí a parte de desenho do circuito. Fiquem calmos, dentro da possibilidade de que todo mundo tenha algum programa que a gente possa, pelo menos, levar em consideração lá, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Então, aí, faz um cronograma lá. Ideia eu já tenho. O que aconteceu o semestre passado? Foi deixado os alunos façam um projeto, e era lá uma semana para ter o projeto pronto, e eles começaram a desenvolver o projeto daí em uma semana. Foi dado um mês para eles. E eles só decidiram o que iam fazer quando faltava 5 dias para terminar esse prazo. Então, por isso a necessidade de um cronograma. Senão a gente não vai concluir até o nosso último dia de aula, tá? Primeiro, estabelecemos lá. Eu acho que um projeto é suficiente para as 2 matérias, que daí a gente pode trabalhar com a parte de melhoria. O que vocês acham? Gente, eu preciso que vocês me passem os feedbacks, senão fica complicado. Para o projeto, a gente tem a opção de fazer todo mundo o mesmo projeto? Poderia. Eu acho que fica muito maçante. Tem aprendizado? Tem aprendizado. Daí eu iria estabelecer um projeto falho, mandar para vocês o projeto com falha, e vocês iriam me apresentar a solução. Podemos trabalhar desse jeito? Podemos também. Seria um pouco mais interessante se vocês apresentassem um projeto, cada um de vocês um projeto diferente, né? Aí vocês iriam mandar esse projeto, estabelecer o que vocês gostariam de fazer em cima desse projeto, e a gente só ajudar na organização. O que fica melhor para vocês? Tudo bem, hoje vocês estão com sono lá segunda-feira, então, na sequência, vão amadurecendo essa ideia. Até o final da aula, vocês me dão um retorno sobre isso, tá? Me dá um retorno lá pra gente ver. Se vocês preferem que... Oi? Diga, José. Eu prefiro cada um desenvolver um, né? Melhor. Eu acho que fica mais interessante, até porque, de repente, se Deus quiser que esse período saia logo, a gente tem como mostrar, podem filmar e mostrar o projeto de vocês para outras pessoas. Se for muito todo mundo igual, não fica com tanto, né, tão bacana. Professora, eu gostaria de desenvolver um projeto, mas estou com dificuldade. Pode me passar algumas sugestões? Gente, eu tenho várias situações de aprendizagem da eletrônica e da eletroeletrônica, tá? O que seria a situação da aprendizagem? Vocês lembram, né? É um problema que vocês vão desenvolver a solução. Posso trabalhar dessa forma? Podem, tá? Se vocês quiserem, me mandam um WhatsApp para mim lá, eu coloco algumas sugestões para vocês. Eu não como professora, mas eu como aluna, eu iria gostar de trabalhar com programação, para eu aprender um pouco mais de programação. Eu posso ajudar? Posso ajudar. Mas vamos ver como é que funciona ali para ver quando que volta o laboratório. Mas seria bacana, né? Dar uma olhada com carinho na parte de programação também. O que mais que nós estávamos falando aqui do projeto? Então, lá, com relação ao controle de prazos, né? A gente precisa lá elaborar o projeto do circuito eletrônico, baseado nas necessidades que um cliente teria, né? Então, o cliente serão vocês mesmos.
Então, vocês têm que avaliar que projeto vocês querem fazer e não façam pelo fazer. Faça um negócio que você vai usar. Eu não quero muito investimento, mas também não quero um desperdício, né? Faz uma coisa que de repente você consegue usar para frente, usar mais na sequência, mesmo que seja uma coisa simples. Vou fazer um alarme para a porta de casa. Pode ser, pode, ajuda você a fazer alarme, é bem baratinho para fazer alarme. Tá? Então, olhem com bastante carinho esse projeto, mas faça uma coisa que você, de repente, em vez de comprar na Casa China, lá eu vou fazer sozinho. Pode ser isso? Isso mesmo. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Tem aquele cortador de garrafa, que eu quero trabalhar com artesanato. Posso fazer cortador de garrafa? Se a gente puder fazer alguma melhoria nele, pode fazer cortador de garrafa. Depois eu mostro as situações de aprendizagem para vocês. Tá? Se vocês forem trabalhar com programação, tá? Então, daí tem que trabalhar com um projeto de programação. Geralmente, quando a gente trabalha com programação, o que dá de problema é na programação, tá? Então, eu vou deixar todo mundo conseguiu acessar a sala, porque já era a sala que o professor Michael trabalhava, né? Mas eu posso deixar ali um livro com vários projetos de automação com a programação semi-pronta, tá? A programação, na verdade, ela está praticamente pronta. A gente pode depois só fazer uma melhoria nela. Vou deixar como sugestão também, tá? Vocês preferem que eu mande os materiais pelo WhatsApp ou vocês preferem que eu deixe aqui no Teams? Ou a gente não prefere nada? A gente prefere ficar quieto também? Não tem problema. Eu vou mandar pelo WhatsApp, porque daí Pode ser pelo WhatsApp. fica melhor, né? Pelo menos eu acho que fica melhor pra eu acessar. Aí, Trabalho é melhor ficar sem, professor. Oi? Trabalho é melhor ficar sem. Muito trabalho é melhor ficar sem, né? Sim, não, eu prefiro colocar ali no WhatsApp. Eu vou mandar todo o material pelo WhatsApp. Vou mandar bastante material agora, tá? Vou mandar pelo WhatsApp, vocês dão uma olhada lá. E ó, essa parte aqui, ó, elaboração do circuito e desenvolvimento da programação ali, tá? A gente consegue trabalhando com ela pelo Teams. Como é que eu vou fazer programação pelo Teams? Fiquem tranquilos que eu tenho uma opção ali que ela é gratuita, tá? Todo mundo tá usando computador ou tem gente usando só o celular? Eu tô usando o celular. Tem como você usar computador, José Newton, ou tem que ser só o celular? Eu tô sem computador, professor. Não tem problema também. Mas você já tem alguma coisa em vista, tá? Daí fica mais tranquilo. Se já tem alguma coisa em vista, fica mais tranquilo. Mas a programação, gente, seria muito bacana todo mundo ter o Proteus, porque daí eu posso ensinar a programação para vocês pelo Proteus, entende? Qual a possibilidade de vocês conseguirem o Proteus? Para mim é difícil, professor. O meu computador que é antigo pra caramba, nem licença ele tem mais. Uhum. Tem problema. Vamos ter que achar uma maneira aí pra gente trabalhar. Eu só vou ter que passar essas aulas um pouquinho mais pra frente. Tranquilo. Aí, né? O que nós estávamos aqui? Montagem do protótipo. Daí, para montar o protótipo, parte dele a gente consegue montar em casa, né? Mas parte dele a gente precisa ir no laboratório, até porque você não tem como fazer a parte de corrosão de placa, se vocês optarem por essa maneira, parte de corrosão de placa, tudo isso daí a gente precisa de laboratório, tá? Mas a gente vai fazer vamos fazer tudo dentro do que nós temos com as ferramentas que a gente tem, tá? Não se preocupem de eu passar coisa além. Ei, professora, eu achei uma placa bem interessante lá na 24 de maio lá, que ela não precisa corroer, né? Ela já vem toda furadinha e com
É bem interessante essa placa para fazer Aquela placa universal, essa placa universal, ela é bem bacana, principalmente quando você tem um circuito onde a corrente é muito alta. Então, essa placa universal, aquela toda cheia de furo que você viu, né? Ela é bem bacana. Isso, só que de qualquer forma, você pode até utilizar a placa universal, não tem problema, mas não sei se você vai ter lá ferro de solda, essas coisas disponíveis, né? Por isso que é o mais complicado. E também a gente liberando o laboratório, gente, eu vou ficar no laboratório direto, mas de repente, eu vou trabalhar com projetos. Então, quando eu tiver coisa para corroer ou coisa para fazer, eu vou para o Senai. Eu posso desenvolver parte do projeto em casa? Pode desenvolver parte do projeto em casa, tá? Então, a gente tem que ser bem coerente. Deixa eu só... Hoje é dia 24, então semana que vem já é setembro, né, gente? A coordenadora do Senai aqui do SIC, ela deve ter comentado com vocês que ela já mandou de novo para a prefeitura solicitando a liberação pelo menos dos quartos anos, né? Então, deixa eu ver que dia, amanhã, segundo, dia 31. Eu acho que lá, dia 31 é pouco provável, mas depois lá de setembro, eu acho que lá para o dia 7 de setembro, não, 8 de setembro, 9 de setembro, eu imagino que 9 de setembro já esteja liberado uma quantidade maior uma quantidade maior de pessoas para ir nos laboratórios, né? E eu sei que, eu imagino que deve estar, é complicado ficar em casa. Então, eu acredito que fora essa semana, essas 2 semanas aí, a próxima semana já a gente consiga trabalhar com laboratório. Deixa eu só acender a luz, gente, que tá me doendo meus olhos aqui. Isso. Então, tá. Pode ir, minha senhorita. Obrigada. E planejamento, gente. Então, o que a gente vai ver essa semana, nesse primeiro momento? A gente vai ter uma ideia do que nós iremos fazer. Vamos ter uma ideia aproximada do custo, tá? Uma ideia aproximada do custo. Então, o que fazer? Deixa eu só anotar aqui, que daí a gente vai estabelecendo o que nós vamos ter. Eu gostaria que vocês já pensando ali, ó, no que vocês vão fazer e num valor aproximado de custos, tá? Considerando, José, o teu custo vai ser bem alto, tá? Se você for utilizar esse teu projeto. Considerando, né, o que nós conseguiremos trabalhar. Então, vamos ver aqui. Professora, mas só que eu prefiro fazer eles porque tem tudo, né? Tem a parte de corrosão, tem todo o aprendizado, né? Então, sim, eu preferi fazer ele por isso, né? Uhum, eu já vou fazer ele por fora mesmo que eu tenho que fazer outro projeto aí. Se a professora não aceitar, eu vou continuar fazendo ele, mas em casa, né? Sim. Mas, de repente, você pode fazer um bem simplesinho para apresentar, só para a gente poder trabalhar um pouquinho. Vamos ver, vamos amadurecendo as ideias essa semana, tá? Então. Eu já comprei todo a parte do controle mesmo, tá faltando só 2 chaves só, que eu não sei o nome, né? Eu não consegui achar no Mercado Livre, também não achei na 24 de maio lá. Mas as placas, o joystick, comprei tudo já. Tá faltando só mesmo as duas, um botão de girar e uma chave, né? Que eu não sei qual que é o nome dela, e eu não consegui achar eu vou ter que achar o nome para me procurar no Mercado Livre. Uhum. Não, tranquilo. E daí fazer a caixa dele, né? Sim. Senhores, mas, ó, o teu projeto, considere que daqui 2 semanas a gente vai estar indo para o Senai, tá? Não considera que vai ser totalmente online, porque não tem como o 4º período ser totalmente online, tá? Então, considera lá que aqui vamos considerar 2 semanas para a gente voltar, porque eu acho que mais do que isso, né, tem muita coisa aberta. Apesar de que ontem vocês viram o jeito que estava a feira do lado da ordem, misericórdia, estava parecendo explodindo de gente. Então, é muito injusto a gente
colocar uma proposta para onde cabe 30 pessoas, a gente colocar 10 pessoas e não liberar, tá? Então, realmente, eu acredito que vai ser liberado, porque não tem nem cabimento isso. Então, tá. Então, a gente vai ver lá o que vai fazer e vamos ter essa semana um valor aproximado de custo. Então, ó, o que eu vou... agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais na parte de eletrônica, tá? Então, lembra que a gente fechou lá na parte de desenvolvimento de fonte linear. Lembra o que era uma fonte linear? A fonte linear... Deixa eu só pegar eu vou pegar uma folha em branco aqui para eu poder escrever, tá? Fonte linear era exatamente aquela fontezinha que a gente estava trabalhando, que tinha um reguladorzinho de tensão, que era o que a gente começou a trabalhar lá. E o nosso primeiro objetivo era que vocês fizessem mais ou menos ele sozinhos. Então, só para a gente relembrar aqui, vocês já sabem de cor e salteado, até porque vocês já são quarto período, a gente tinha lá estabelecido um valor de transformador, tínhamos lá um transformador, a gente não começou nem a fazer, vocês começaram a fazer o desenho no Proteus? Tínhamos lá o transformador. Eita! Só um pouquinho, gente, que ficou preta a minha tela aqui, só um minutinho e já volto. Então, vocês lembram que fonte linear, o que tinha? O que nós tínhamos? Tinha um transformador, né? Basicamente, era de 1 ampere, né? O transformador que a gente estava usando. Então, tinha lá o transformador, mas que coisa! Transformador. A partir do transformador, o que a gente estava trabalhando lá? A gente estava trabalhando com ponte retificadora. Então, não sei se vocês lembram, mas eu teria duas situações. Eu poderia colocar 2 diodos na saída do transformador e fazer uma retificação de onda completa, lembra desse jeito? Ou a gente poderia trabalhar, que eu imagino que vocês trabalharam lá no laboratório, vocês fizeram, no laboratório não, no Proteus, né? Vocês fizeram aquela ponte retificadora, que tinha assim, né? Mais ou menos isso daqui. E aqui eu tinha um diodo virado para cá, um diodo virado para cá, e aqui eu tinha um diodo invertido, né? Um diodo para cá, e um diodo invertido para este lado aqui, certo? Vocês trabalharam com esse modelo aqui de fonte lá no Proteus. Como que ela trabalha? Como que funciona a corrente? Só para a gente relembrar. A corrente ela iria vir por aqui. Quando aqui estivesse conduzindo, esse aqui ia passar a onda positiva e esse daqui ia estar bloqueado. Quando a tensão positiva estivesse vindo por aqui, esse daqui iria estar conduzindo, esse aqui estaria bloqueado e ficaria lá uma onda pulsante, que foi o último momento que a gente viu. Isso daqui já era uma tensão contínua? Não. O que nós precisávamos fazer? Colocar um capacitor. Aí nós colocávamos um capacitor lá, de aproximadamente lá 100 microamperes, 100 microfarads. 100 microfarads é bem pequeno, então para a fonte a gente poderia colocar lá um capacitor de 1000 micros, lembra? 1000 micros. O que esse capacitor fazia? Reduzia o quê? Não me lembro. Reduzia o ripple. Nunca ouvi essa palavra. Ouviu sim, porque eu tenho certeza que eu falei. Lembram disso? O que o capacitor fazia? Então, colocando o meu capacitor aqui, ó, quando a tensão vai subindo, o capacitor vai carregando. A tensão vai descendo, o capacitor vai descarregando. Ou seja, ele reduz o tamanho do ripple que tem entre esse ponto e esse ponto aqui. Ó, aqui, o pico vai do 0 até aqui, ó. Aqui, ó, se você for enxergar direitinho, aqui, ó, olha o tamanho que ficou o ripple. Ficou bem reduzido o tamanho do ripple. Tranquilo? O que seria o ripple mesmo, professor? Eu esqueci. O ripple seria essa margem aqui, ó. Eu vou apagar meu desenho e vou tentar desenhar um pouquinho com mais facilidade. Então, no primeiro momento, ó,
no primeiro momento, a tensão está pulsante, certo? Então, o ripple, ele tá desse tamanho, ó. Ele tá vindo aqui do pico até aqui. Digamos que a tua saída aqui fosse de um pico de 18 volts, então o ripple estaria aqui, ó. Do 0 até os 18. Então, ela teria, ó, tem um momento que a tensão chegaria em 0 e tem um momento que a tensão chegaria lá nos 18 volts. Então, ela tá com um ripple bem grande, então ela não tá muito pulsante. A partir do momento que eu coloco o capacitor, o que acontece? Quando a tensão vai subindo, o capacitor carrega. Quando a tensão vai descendo, o capacitor descarrega e não deixa chegar em 0. Então, você pode ver, ó, que o ripple que anteriormente ele vinha do ponto máximo até o 0, com o capacitor reduz o ripple. Ó, tensão subindo, capacitor carregando, tensão descendo, capacitor descarrega. Subiu, o capacitor carrega, desceu, o capacitor descarrega. Subiu, o capacitor carrega, desceu, o capacitor descarrega. Então, aonde anteriormente eu tinha aquela tensão pulsante com vários altos e baixos, a partir do momento que eu coloquei o capacitor, eu já reduzi o tamanho do ripple, olha só. Se a tensão tá aqui, ó, aqui, digamos que o pico chegasse em 18 volts, aqui, ó, o ponto mínimo dele ia chegar, sei lá, a 13 volts. Então, ela reduziu bastante a distância entre o pico e o mínimo que ele chega. Deu para entender o que é o ripple? Tudo bem, gente? Sim, deu. Tranquilo. Então, isso daí. Então, essa fonte aqui, ó, vocês já teriam condições de fazer sem precisar copiar. Por quê? Esses diodos, aqueles diodos da família 4001, 4002, 4003, 4004, lembra aquele diodinho que a gente trabalhava lá no laboratório? Que era uma coisinha assim, ó. Esse diodinho aqui, ó, colocava lá D1, D2. Então, esse diodo aqui, ó, ele consegue, daí que você tem que ver. Se eu quero uma fonte de 1 ampere, eu vou pegar um diodo que consiga atravessar 1 ampere por ele e ele não se arrebente, né? Então, aquele diodo lá do 4001, 4002, eles conseguem tranquilamente ser atravessados por uma corrente de 1 ampere. Tem que cuidar apenas lá com a tensão reversa. Então, se você pegar um 4007, ele aguenta passar uma tensão alta e ele consegue suportar uma tensão alta quando ele está invertido. O que seria isso? Ó, então, você veja aqui, ó, eu vou aumentar aqui o meu diodo. Então, você concorda que esse daqui é o diodo que vai conduzir. Quando esse daqui estiver conduzindo, beleza. Só que aqui vai estar chegando uma tensão positiva. E esse cara aqui, ó, ele não vai ter que bloquear. Então, ele tem que aguentar uma tensão suficiente para bloquear. Então, você tem que cuidar só, quando for pegar um diodo, o valor da tensão que ele consegue suportar de forma reversa. Então, se tiver lá um 50 volts aqui, ó, positivo, invertido, né? Que ele tem que estar bloqueando. Se entrar aqui 50 volts invertidos, 50 volts daqui, ó, ele tem que bloquear a passagem da corrente, ou seja, ele tem que funcionar como uma chave aberta. Quando eu falo tensão reversa, gente, é quanto que ele suporta para bloquear. Então, 50 volts ele consegue bloquear tranquilamente. De repente, deu um pico lá e chegou a 80 volts. Com 80 volts, já passa da tensão reversa que ele aguenta. 80 volts, o que vai acontecer com ele? Ele vai curto-circuitar e não vai aguentar. E vai estourar o diodinho ali, tá? Então, esses cuidados que você vai ter que ter ali quando for fazer a sua fonte. Beleza? Aí, aqui, ó, o que você vai precisar para fazer o dimensionamento de uma fonte? Qual que seria o valor da tensão de entrada, o valor da tensão de saída e o valor da intensidade de corrente necessária para a carga, tá? Então, aqui, ó, nesse capítulo, ele fala o que você precisa para projetar uma fonte, tá? O que você precisa para fazer um projeto de uma fonte? O que tem esse negócio aqui que está abrindo o tempo todo?
Então, a partir dessas informações aqui, ó, você consegue estabelecer os demais componentes. Entre esses demais componentes, ó, daí a gente viu que, eu coloquei lá o meu transformador. Tá aqui o transformador, bem mal feitinho, mas tá aqui. Coloquei lá os meus diodos. Eu vou fazer com diodo de... Qual que seria a diferença entre eu fazer com a ponte retificadora e eu fazer com com 2 diodos? Para fazer com 2 diodos, gente, eu não sei se vocês lembram, mas aí tem que ser com transformador com center tape, para você ter um negativo. Só para a gente relembrar aqui, ó. Eu sei que eu sou repetitiva, mas eu tenho medo que vocês tenham esquecido, e daí eu fico falando, ainda mais que vocês estão quietos, daí me dá desespero. Então, aqui, ó, a gente tem 2 situações. Eu tenho o transformador que tem o enrolamento no primário, assim, né, que é o que a gente geralmente usa, que tem lá aqui, ó, entrada para 110, deixa eu diminuir o tamanho aqui da linha. Tem aqui uma entrada para 110 volts, aqui, entre esse ponto e esse ponto aqui entra 110, se eu utilizar as 2 extremidades, eu vou ter o 220 volts, beleza? E daí na saída é a mesma coisa, ó, se eu tiver um transformador com center tape, ele vai ter essa saída aqui, ó, ele vai ter aqui, daqui 12 volts, aqui é o meu 0 volts, e aqui meu 12 volts. Então, se eu for utilizar se eu for utilizar somente esses 2 diodos aqui, ó, um diodo aqui e o outro diodo aqui, aí aqui, ó, eu iria colocar meu capacitor, opa, desculpe, aí aqui, ó, eu iria juntar a saída dos diodos, vou apagar aqui, e aqui eu iria juntar a saída dos diodos, e aqui eu teria que colocar o capacitor, só que eu preciso de um ponto do terra aqui, né, ó, e como que eu faria esse terra? Pelo center tape, tá vendo? Eu vou usar o verde aqui, ó. E esse aqui seria o meu 0 volts. Então, se eu for usar os 2 diodos, eu preciso de um transformador com center tape. Aí, se eu não tiver esse tipo de transformador, não tem problema. O que você vai fazer daí? Você vai ter que fazer a ponte retificadora. Por que tem que fazer ponte retificadora? Daí, você vai usar dessa forma aqui, ó. Daí, eu vou colocar aqui, fazer lá o triângulo, aqui conduz, nossa, agora ficou feio, aqui conduz, aqui bloqueia e aqui bloqueia, e esse cara aqui é que vai ser o meu terra. Então, se eu for utilizar um transformador sem o center tape, obrigatoriamente lá eu preciso utilizar a ponte retificadora. Por quê? Qual seria o caminho da corrente? Aí o caminho da corrente seria esse aqui, né? Vem por aqui, digamos que aqui eu tenho uma carga. Vem aqui e volta por aqui e fecha o circuito. Ou vem por aqui, vai por aqui e fecha o circuito, né? Então, eu preciso sempre ter um caminho fechado para a passagem da corrente. A corrente que sai de um lugar, ela precisa chegar em outro lugar. Então, observem muito bem isso aqui, tá? Eu preciso ter ou um center tape para ser o meu terra, ou eu preciso ter uma ponte retificadora e fazer esse ponto aqui da ponte retificadora ser o meu terra, tá? Então, quando for fazer o projeto, cuida com isso aqui. E voltando lá. Aí a gente tem os reguladores de tensão. Então, preciso colocar lá os reguladores de tensão. Aí você pode optar por algumas maneiras, alguns tipos de regulador de tensão. Que seriam quais eles? Regulador de tensão, o que é? Então você vai ter lá, na tua fonte, você vai ter o transformador, vamos ter os diodos, vamos ter o capacitor lá para regular o ripple, depois do capacitor eu vou ter que ter o regulador de tensão.
O regulador de tensão vai ser aquele cara que vai colocar o valor da tensão exatamente no valor que você precisa. Lembram disso? Que aí a gente tem as famílias, né? Se eu estiver trabalhando aqui, ó, com um regulador de tensão fixa, eu posso usar lá a família do LM. E daí a gente comentou o semestre passado, nessa família do LM, que eu tinha a família 78, que manda tensões positivas, e a família 79, que manda tensões negativas. Aí, como é que eu vou achar a tensão negativa? Lembram como é que eu acho tensão negativa? Ó, eu vou desenhar só a ponte retificadora aqui, tá? Quando a gente voltar, eu falei, acho que eu mostrei para vocês como é que no osciloscópio, como é que funciona a parte negativa da fonte, e vocês chegaram a ver no primeiro período? Ai, vocês estão muito quietos, meu Deus do céu. A turma da mecatrônica estava com 85 alunos. Aí eles conversavam o tempo todo. E vocês estão tão quietinhos, gente. Ai, da misericórdia, eu sei que é de manhã. Mostrou pra gente, sim. Oi? Mostrei, Você mostrou né? pra gente, sim. Isso, Mas exatamente. mostra de novo aí, nós não lembra mais. Que bom, né? Gente, não é que eu esteja sendo repetitiva, é que isso aqui tá na parte da grade dessa matéria, tá, queridos? Nossa, ficou feio a minha fonte, vocês viram, né? Que a intenção é que vale. Misericórdia. Então, a gente comentou aqui, ó, né? Aqui tá o transformador, e aqui, ó, vai vir a tensão aqui. Por esse cara aqui, ó, se vocês forem lembrar, vai passar a tensão positiva, porque ele só vai permitir quando for positivo, ou quando for negativo ele bloqueia, permite o positivo, quando for negativo ele bloqueia. E para eu pegar a parte negativa, eu venho por aqui, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter só a parte positiva, a parte negativa, porque quando tiver positivo, ele vai estar bloqueando a parte positiva, porque ele está invertido, e ele só vai permitir a passagem da parte negativa. Então, ó, eu vou pegar a parte negativa para colocar na minha fonte desse ponto aqui. Então, as tensões positivas da fonte, eu vou colocar lá o 78, 05, 06, 09, 12, 15, o valor que vocês quiserem aqui. E aqui, ó, na parte negativa, a mesma coisa. 79, só que daí a família 79, né? Que daí vai ter 05, 06, 12 e assim vai, tá? Então, beleza. Vou fechar aqui. E também eu posso fazer uma fonte regulada com Zener. Então, aqui, ó, a família dos reguladores aqui. Vocês viram aqui os valores dessa família, os valores de tensão que ele permite. E aqui, ó, sempre tem que cuidar com o valor, os máximos e os mínimos que ele aguenta, né? Que nem aqui, ó, família 78, você tem que ver o datasheet para ver quais são os itens de entrada e quais são os itens de saída. Cuidar. Qual que é a tensão mínima de entrada e qual que é o máximo de saída, tá? Olha, 7805, ó, ele tem as características que ele aguenta, né? Então, ó, 7806, a mesma coisa. Tensão mínima, tensão máxima de entrada, a tensão de saída. Ele tem essa pequena variação, ó, mas é bem pequena, né? O típico, na verdade, quando é o 7806, ele chega bem próximo da tensão que você precisa. De repente, quando ele está com uma carga muito alta, dá uma quedinha de tensão. Mas o 7806, ele opera, 7806, 05, ele sempre vai operar dentro das características típicas dele, tá? Daí, quando ele está operando com carga, ou seja, com alguma coisa ligada, às vezes dá essa quedinha de tensão aqui se a corrente for muito alta. Tranquilo? De boa, né? Puxa vida, a gente já viu tudo isso daí. Então, olha aqui, ó, que beleza. Mais fácil ainda. Então, vocês viram lá, para colocar o 78 alguma coisa,
que você vai fazer? Vai colocar os capacitores. Esses valores aqui, eles são típicos, tá? Por isso que já estão colocados aqui, ó. Esse valorzinho de capacitor são típicos da família 78. Então, já tem colocado aqui, ó, para facilitar a tua vida. E a mesma coisa aqui, ó. Pode ver, ó. 78. Aqui, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma fonte parecida com o que vocês estavam fazendo. O que tem nela? Ah, tem uma tensão de entrada de 20 volts. Tenho um 7815, ou seja, ele regula para mais 15 e 7915 menos 15, parecida com aquela lá que a gente viu. Tem os capacitores típicos, né? Ó, os capacitores típicos da colocação ali da família 78. E aqui, esses diodos aqui, eles são típicos também, tá? Só para evitar alguma fuga de corrente aqui, para você ter o teu terra aqui e o valor certinho na saída. Aqui, ó. Esses dois diodos aqui, eles não têm nada a ver com a parte de retificação, tá? Eles estão aqui, ó, para formar o teu terra e para você ter aqui o teu valorzinho de saída bem estabilizado, tá bom? Então, aqui, ó, bem tranquilo. 15 mais 15 é o típico que a gente utiliza lá para fazer os testes com os amplificadores operacionais, né? Aí também tem o LM317. Lembrem desse cara aqui. Esse cara também, ele permite a regulação de tensão, só que você consegue, ó, uma fonte de alimentação variável entre 1,2 e 37 volts, com uma corrente máxima de saída de 1,5 volts. Então, o que ele faz? Você consegue variar a tensão de saída. Então, se a tua fonte for variável, ó, o que você consegue aqui? Com o LM317, você pode dimensionar uma fonte de alimentação dentro desses parâmetros aqui, com uma tensão de 1,2 a uma tensão de 37 volts. Lembrando, né, quando a tensão é muito alta, o valor da corrente daí tem que ser mais baixo. Então, o esquema de ligação típico seria desse jeitão aqui, ó. Esse cara aqui, ó, a gente usa para fazer o ajuste, né? O ajuste ali na saída. Ó, aí aqui tem como você escolher esses resistores 1 e o resistor 2 aqui, né? E através dele você determina a tensão de saída. Tipicamente, o valor do resistor 1 está compreendido entre esses valores aqui, ó, 120 a 270. Posso pegar um resistor de 220, geralmente? Uhum. E esse daqui, ó, esse valor aqui também, gente, ele varia. Quando você for pegar o datasheet do LM317 do fabricante que você comprou, ele vai te dar ali, ó, ele vai te dar ali um valor aproximado, que é o que eu falei aqui, ó, normalmente usado lá de 220, porque ele já está compreendido bem certinho entre esses dois aqui. E daí, para você calcular o resistor 2, que é o resistor de ajuste, aí você vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. Equação que determina a tensão de saída vai ser de que jeito? Tensão de saída, 1,25, mais 1, R2 sobre R1, daí você estabelece aqui, né? Você consegue, pela tensão de saída, isolar o resistor 2, tá? Para você conseguir dimensioná-lo. Então, aqui, ó, tem uma resolução aqui, ó, para facilitar você isolar o resistor 2. Então, basicamente, pode ir direto para esse cara aqui, ó. Para você calcular o resistor 2, vai ser de que jeito, ó? Resistor 2, tensão de saída sobre 1,25 menos 1, vezes a resistência 1, tá?
como você já tem uma noção que o resistor 1 gira em torno de 220, você consegue dimensionar qual que é o valor do resistor 2 para dar o valor da tensão que você vai precisar na saída. Bem tranquilo. Alguma dúvida até aqui? Ai, professora, só fala sobre fonte, gente, mas eu preciso seguir o roteiro. Depois a gente fala sobre outros materiais, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, teria um resistor de 30, se fosse, né, uma saída de 2,5, seria um resistor lá de 3.230. Eu pegaria o mais aproximado. Mas eu posso usar um potenciômetro ali? Pode usar um potenciômetro, daí você consegue variar mais a saída. Só que daí tem que cuidar com relação à corrente, né? Para não extrapolar muito o valor de corrente. Tudo bem até aqui? De boa, né? Então, aqui, aí, circuitos retificadores, né? Retificador de meia onda, retificador de onda completa. Vocês já viram isso daqui? Se eu continuar falando lá, vocês vão ficar bravos comigo, deve ser muito repetitiva. Mas lembram, né? O que é uma retificação de meia onda, uma retificação de onda completa? E como que você faz para saber os valores de tensão de pico a pico? Isso é bem tranquilo. Se tiver dúvida também, dá um grito aí que eu vou passando, mas se vocês tiverem dúvida, podem falar, tá? É que para não ser muito repetitiva. Aí, o capacitor... Pode falar. Sim. Pode ser repetitiva? Pode. Então, tá. Gente, eu só vou pegar minha água. Aprender, né? Cada vez que a gente repetir, a gente aprende mais, né? Opa, é que eu gosto dessa parte, então eu já vou... Gente, se vocês me permitirem, eu vou buscar só uma água, porque eu trouxe só chimarrão e eu tô com muita sede e minha garganta tá secando um minutinho, sabe? Não demora nem um minutinho, eu já volto. Então, beleza. Vocês falaram para eu ser repetitiva. Eu vou tentar não ser muito, tá? Mas só para a gente relembrar. Gente, retificação de meia onda, retificação de onda completa com center tape e retificação em ponte é exatamente o que eu já mostrei para vocês, né? Nisso daqui tem alguma dúvida? Tem dúvida? A gente pode falar que eu repito, não tem problema. Eu acho que não. Não, né? Então, ó, o que a gente podia... de repente, a gente pode ter esquecido, isso daqui é uma informação bem relevante. O que você tem que lembrar na hora de levantar os componentes, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho, um slidezinho aqui. Acho que tá para trás aqui. Isso, eu mostro para vocês. Isso daqui, ó. Lembra o que era tensão de pico a pico e potência na carga? Potência na carga não tem muito, né? A gente vê lá em watts, tranquilo. Agora, tensão de pico e corrente de pico, vocês lembram o que era? Lembram, né? Então, tensão de pico seria... Só vou falar aqui bem rapidinho, tá? Não vou me estender muito, ó. Tensão de pico é aquela situação que vocês já conhecem, que na tensão alternada, ela vem aqui, ó, do ponto máximo aqui, ó. A tensão de pico, digamos, da rede elétrica nossa aqui, ela vai lá em torno de 180 volts, certo?
tensão de pico seria o ponto máximo que a gente tem aqui. Só que quando a gente vai utilizar o multímetro lá para medir a tensão, a gente encontra o quê? O que a gente chama de tensão eficaz. V eficaz. O que seria V tensão eficaz? Seria uma relação que, ó, quando eu falo em tensão de pico, é o ponto máximo. Só que se você for ver, tem algumas percas aqui, né? Então, se você for, pela trigonometria, calcular o valor dessas percas, esses pontos máximos e mínimos, você vai descobrir que a tensão eficaz corresponde lá à tensão de pico, que é o 180, divididos pela raiz de 2, que você vai ter lá o aproximadamente 127 volts, que é o que o multímetro demonstra para nós. Então, isto daqui, isto daqui seria a tensão que a gente chama de tensão eficaz. Tranquilo? Tensão de pico, tensão eficaz. Tensão de pico a pico seria desse ponto a esse ponto aqui. E o que isso tem a ver com a fonte? Gente, o que eu falei? O diodo, ele tem que suportar o que você está mandando para ele, certo? Então, ele tem que suportar tanto na condução quanto no reverso, tá? Quando ele está reverso, ele está bloqueando, então, ele também vai receber uma tensão bem alta. E você tem que considerar o quê? A tensão bem alta, a tensão de pico que ele tá recebendo. Só para ler, a tensão de eficaz, tensão de pico a pico, isso daqui, tranquilo isso daqui, né? Eu vou passando, para não me estender muito na teoria, tá? Eu vou passando, se tiver dúvida, pode falar, tá? Sabem que não tem muito problema. Então tá, continuando lá. Então, o que eu comentei? Falei para vocês que ele tem que aguentar conduzindo e ele tem que aguentar não conduzindo. O que seria isso? Então, supondo que você vai fazer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, suponhamos que o transformador, ele vem aqui, ó, e ele vai estar mandando um transformador de 12 volts, geral sempre, ele manda uma tensão bem acima dos 12 volts. Não sei se vocês chegaram a fazer um teste no laboratório, mas o transformador de 12 volts, ele manda lá quase 15 volts. Aí, de 15, quanto que manda? Manda quase 17. Por que é assim? Por que é assim, gente? Por que será? Não tem nem ideia? Pode fazer a pergunta, por favor? Ó, um transformador de 12 volts, ele manda 15 volts na saída, quando você mede direto a saída se você for pegar, coloca o transformador de 12 volts na tomada. Daí você vai medir a saída dele. Vai dar 15,5. E o transformador de 15, quando manda? Coloca o transformador de 15 na tomada e vou medir a saída dele. Quanto que vai dar? 17. 17,5, 18, às vezes ele chega quase perto de 20. Por quê? Uma das situações, gente, é porque ele tá a vazio. E qual seria o problema interno do transformador que poderia ocasionar isso? A quantidade de enrolamentos no secundário, né? Lembra disso, da relação de transformação entre o transformador, o primário e o secundário? A gente vocês devem ter feito com um transformador ideal lá, que dependendo da quantidade de espiras no primário, eu vou ter uma determinada tensão no secundário, né? Então, se eu não fizer um equilíbrio entre essas quantidades de espiras do primário e do secundário, no secundário eu posso ter uma tensão abaixo ou acima da tensão nominal dele. E também tem a situação do trabalhando em carga e a vazio. Então, pode ser que ele sem carga, ele te dê lá os 15 volts. Quando ele está com carga próximo a 1 ampere lá, ele já vai cair lá por causa das resistências internas dele lá, ele já vai cair para uma tensão lá de aproximadamente 12 volts,
tá? Por que isso acontece? Lembra que todo o equipamento ele tem uma resistência interna. Quando ele está operando a vazio, o que está passando de corrente nessa resistência interna? Não está passando nada. Se não está passando nada nessa resistência, nenhuma corrente nessa resistência interna, ele não está gerando queda de tensão. Agora, a partir do momento que você ligou alguma carga no transformador, a carga vai puxar uma corrente. E essa corrente também vai passar pela resistência interna do transformador, ocasionando uma pequena queda de tensão. Por isso que às vezes dá uma diferença quando você mede o transformador a vazio e quando você mede o transformador com carga. Tranquilo? Então, beleza. Aí, voltando aqui. O que nós temos aqui? Voltando a falar da ponte. Esse diodo aqui, gente, ele vai ter que suportar, bloquear uma determinada tensão. E essa tensão eu tenho que considerar a tensão de pico. Então, vamos colocar lá. Se eu tenho um transformador de 12 volts, vamos ver qual que seria a tensão de pico de 12 volts. Ah, mas é que na verdade não sai 12 volts, sai 15 volts. Então, posso fazer direto com 15 volts? Pode, sempre é bom fazer um pouquinho acima para colocar, é melhor você colocar um pouco o valor acima do solicitado do que abaixo do solicitado, que o risco de dar problema é maior. Então, vamos lá. Coloco lá 15 vezes a raiz de 2, E um transformador que ele me dá 15 volts na saída, ele vai ter uma tensão de pico de 21 volts. Então, esse diodo aqui, ó, ele tem que aguentar uma tensão mínimo lá de 21 volts. Só que, tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, né? Então, ali vai ter que aguentar, suportar essa tensão de pico, o dobro dessa tensão de pico. Isso quer dizer que eu tenho que dimensionar um transformador, ó, um diodo lá, ele tem que aguentar, se o pico lá de 15 volts é 21, eu vou multiplicar esse 21 por 2 lá, ele tem que aguentar uma tensão reversa, uma tensão chegando invertida, para ele bloquear, de aproximadamente 42 volts. Sempre assim, sempre assim. Você tem que sempre... Porque em algum momento aqui, ó, ele pode... Essas tensões aqui, ó, elas se juntam, né? E daí você pode ter uma tensão de aproximadamente 42 volts chegando nele, e ele tem que conseguir bloquear para não misturar a tensão positiva com a negativa. Então, a gente sempre dimensiona ele com uma tensão acima da tensão que ele vai receber. Deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês no datasheet como é que vocês vão ver isso. Aqui, ó. Então, tensão de pico, então aquele ponto máximo, corrente de pico, ela acompanha a tensão de pico. Se a tensão de pico e corrente de pico, elas andam juntos ali uma com a outra, da mesma forma que ele vai ter que aguentar uma tensão de pico, ele vai aguentar uma corrente de pico, né? Aí, frequência vocês lembram, né? Que é a quantidade de vezes que a senoide completa seu ciclo. Agora, dá uma olhada nisso daqui, ó. Tá vendo esse quadrinho verde aqui, ó? Esse quadro verde foi retirado do datasheet do diodo. Eu fui lá não, né? A pessoa que fez a apostila foi lá, pegou um pedaço do datasheet do diodo e colocou aqui para facilitar a nossa vida. O que isso daqui me diz, ó? Tensão reverso repetitiva. Reverso, ó, tensão reverso repetitiva, a quantidade de tensão que o diodo aguenta de forma reversa, ou seja, para bloquear ele ali. Veja bem, ó, um transformador daquele de 4001, perdão, um diodo, aquele N4001, ele aguenta uma tensão reversa de 50 volts. E o 2 aguenta uma tensão reversa de 100 volts. Então, você pode ver que lá no Senai a gente sempre utiliza o 4007, né? Olha o porquê, ó. A tensão reversa que ele suporta é de 1000 volts.
Então, o risco dele arrebentar por não aguentar a tensão é bem grande, né? Então, por isso a gente utiliza bastante. E a diferença de preço entre eles não é significativa, não é relevante o valor da diferença de preço, tá? Então, por isso vocês vão encontrar sempre lá esses com valor que aguentam uma tensão reversa um pouquinho maior. Agora, veja bem, ó. Com relação à temperatura também você tem que cuidar e a quantidade de correntes que ele aguenta. Essa família aqui, basicamente, é 1 ampere, tá? Voltando, opa, aqui. Aqui, ó, aqui tem um exemplo. Tem um exemplo aqui exatamente do que eu falei para vocês, só que eu acabo falando antes da apostila, né? Faz parte para não ficar, né? Então, aqui, ó, para fazer o cálculo da tensão de pico, foi o que eu falei com vocês, né? Tensão vezes a raiz de 2, achamos lá a tensão de pico. Então, para calcular a tensão reversa do diodo, tensão reversa do diodo vai ser 2 vezes a tensão de pico. Então, lá, se a gente achou uma tensão de pico lá de 16,69 vezes 2, quer dizer que a tensão reversa que o diodo vai ter que aguentar sem ele romper ali, vai ser de 2 vezes a tensão de pico, ou seja, 33,38 volts, tá? São considerações que vocês vão ter que ter na hora de fazer o projeto de fonte, tá? Mas eu não vou fazer o projeto de fonte, gente. Não tem problema vocês não fazerem agora, mas se em um momento vocês forem fazer, isso daqui faz parte e vocês precisam saber, tá? Aí a filtragem. O que seria a filtragem? Filtragem é o valor eu não gosto dessa palavra, mas filtragem é o valor do capacitor que você vai colocar nele ali, ó. Para que serve a filtragem? Eliminar as variações de tensão fornecida pelo circuito retificador. O que seria isso? Vamos colocar de uma maneira mais fácil de entender. A variação de filtragem ali que ele fala, a variação da tensão de pico, é isso aqui, ó. Então, lembra que eu falei para vocês sobre o ripple? Então, ó, quando a ponte retificadora, quando o diodo faz a retificação, fica com uma tensão, chega do zero, sobe para um pico, volta para o zero. Então, isso aqui é uma tensão pulsante com muitas variações de tensão, ó. Ele vai do zero, vai lá para um pico de, digamos, 16 volts, volta para o zero, vai para o pico e volta para o zero. A partir do momento que eu coloco um filtro, o que seria um filtro? Eu coloco um capacitor aqui, ó, depois da ponte retificadora, ó, depois da retificação de onda completa, nesse caso aqui, depois da retificação de onda completa, coloquei um filtro. Esse filtro é o capacitor que regula o valor das oscilações de tensão ali, que eu falei para vocês que se chama ripple. E como que você vai dimensionar esse capacitor? Então, o capacitor vai ser, ó, uma relação entre a quantidade de corrente, a frequência da rede, aqui em Curitiba, a frequência 60 Hz, e o valor da tensão de ondulação de pico a pico. Então, aqui, ó, suponhamos que eu queira saber lá, eu tenho uma fonte retificadora, deixa eu só pegar aqui, ó, eu tenho uma fonte retificadora, e vou pedir para você, faça um cálculo lá, gente, para calcular o valor do capacitor. Lembra que eu calculo o capacitor? Opa, aqui é a corrente. Eu coloquei 1 porque as correntes que a gente usa é sempre 1 ampere. Corrente do capacitor, 1 que divide, valor do capacitor, 1 que divide, frequência vezes a tensão de pico. Então, suponhamos que você quisesse, ó, faça uma conta aqui, ó. Suponhamos que você quisesse lá dimensionar qual seria o valor de um capacitor. Se a tensão de pico, a tensão eficaz é de 15 volts, vou fazer diferente da apostila, 15 volts, tensão de pico.
a frequência é de 60 Hz, porque aqui para a tensão da rede é aqui de Curitiba, e a corrente vai ser uma corrente de 800 miliamperes, tá? I igual a 800 miliamperes. Qual seria o valor do capacitor? Faça uma conta para mim lá, senão vocês vão ficar entediados. Pega a calculadora. $888 microfarad? Isso mesmo. Peraí que eu não fiz ainda, tá? Quanto que deu? Para mim deu 888 microfarad. Ah, perfeito. Eu tenho um piloto automático de colocar 800 mil. Eu não coloquei 800 milis, eu coloquei 1 ampere, daí deu diferente. Quanto que deu o seu? Todo mundo conseguiu nesse valor, gente? 15 volts de tensão de pico já, né? Perfeito. Isso mesmo, todo mundo chegou nesse valor, gente? Veja aí a calculadora, tá? 0,8 divididos, abre parêntese, 15 vezes 60. Fecha parêntese. 888 microfarad. Então, nesse caso aqui, ó, vamos só mudar a tensão. Se você só mudar a tensão aqui, você vai ver que sempre vai oscilar mais ou menos próximo a esse valor. Por isso que, praticamente em todas as fontes que vocês forem trabalhar, o capacitor que vai estar ali descrito vai ser um capacitor de 1000 milis. 1000 milis. Geralmente tem um capacitor ali de 1000 milis para fazer esse filtro, porque a gente sempre acaba colocando um valor um pouco acima, né, do valor do capacitor. Então, você dimensiona um capacitor, que seria aquele valor mínimo que você pode colocar. E você sempre coloca um pouquinho acima, devido às oscilações, né? Então, abaixo fica complicado, você pode colocar sempre um valor um pouquinho acima. Tranquilo, gente? Mais importante, vocês estão vendo que vocês já conseguiriam fazer uma fonte sozinhos sem precisar de projeto? Sim ou não? Professora, estou inseguro. Não precisa estar insegura. Aqui é tipo um passo a passo de como que faz a fonte. Com cálculo já. Eu vou ter esse material? Vai ter esse material, não tem problema. Tá? Então, ó, aqui você já dimensiona o capacitor. Então, se você estivesse fazendo um projeto, você já conseguiria justificar cada um dos itens que vocês estão utilizando. Que era o que a gente ia terminar o semestre passado, né? Se a gente tivesse concluído lá a fonte. Então, a gente pode ver que a gente está vendo um passo a passo do que é cada um deles e por que se justifica utilizar cada um desses itens. Então, por que eu utilizo o capacitor? Por que eu utilizo esse valor de capacitor? Tá? Então, aqui é um passo a passo bem para você ter uma noção de como é que funciona. Gente, só um detalhe. Um detalhezinho aqui, ó. Eu acho que é o Felipe que respondeu. O que eu fiz de errado aqui? Veja bem. Vamos pegar aqui, ó. Gente, só isso daqui é muito fácil da gente errar. Veja bem. O ciclo da tensão alternada, ele é desse jeito, ó. Assim. E vocês concordam comigo que esse ciclo, ele vai daqui até aqui? Sim, professora. Perfeito. Então, se o ciclo da tensão alternada, ele vai daqui até aqui, ó. Então, a gente sabe que aqui em Curitiba, para completar o ciclo, ela utiliza lá 60 Hz. Perfeito. Muito bem. Agora, quando você tem a ponte retificadora, o que acontece? Gente, isso daqui é muito importante. O que acontece? Na ponte retificadora,
que vai sair de lá? Ah, vai sair isso aqui, ó. Pum, e aqui, pum, e aqui, pum. Puxa vida, e como é que é esse ciclo? Gente, esse ciclo, ó, ele vem daqui até aqui. Aqui, ó, já se inicia um outro ciclo. Isso quer dizer que a frequência aqui, ó, é de quanto? 120 Hz. Entenderam isso aqui? Não. Sim, não, talvez. Entenderam? Eu não entendi. Ó, vamos lá. Veja bem. Vamos fazer comparação das duas, tá? Aqui, ó. Então, quando a gente fala em tensão alternada, para você completar a senoide, ó, você vem um alto, num baixo e vai indo assim, né? Então, como que fica o ciclo? Ó? O ciclo se inicia aqui, ó, e ele vai terminar só aqui, ó. O ciclo seria tudo essa parte aqui, ó. O que seria 60 Hz? Quer dizer que isso daqui varia 60 vezes por segundo. Então, se isso daqui varia 60 vezes por segundo, por isso que eu chamo isso daqui de 60 Hz. Isso quer dizer que em um segundo, isso daqui completa-se 60 vezes, tá? Frequência da rede. Então, a rede elétrica, essa senoide, ela demora 16 milissegundos para se completar. Quer dizer que 60, isso daqui em um segundo, são 60 ciclos. Agora, veja bem, quando a gente está falando em tensão pulsante, então, o que ele faz? Ó? Nesse caso, o ciclo, ele vai vir até aqui, ó. Ele vem aqui até aqui. Ele vai ter a parte de baixo do ciclo? Não, o ciclo vai ser só isso aqui, ó, daqui até aqui. E aqui, ó, já se inicia um novo ciclo. E aqui, novo ciclo. Então, esse ciclo aqui, ó, se aqui, ó, ele era 60 ciclos em um segundo, aqui, ó, aqui eu vou ter um ciclo, aqui eu vou ter um outro ciclo. Então, esse ciclo aqui, ó, ele não diminuiu a metade do tamanho. Se ele está a metade do tamanho, quer dizer que ele vai demorar a metade do tempo. Então, se aqui, ó, era 60 vezes em um segundo, aqui vai ser 120 vezes em um segundo. Por isso que a gente fala que ele é um ciclo de 120 Hz. Por quê? Porque reduziu o tamanho do ciclo, ó. Se aqui, ó, era daqui até aqui, o tempo que esse ciclo se completava era de 1 divididos por 60. Se você fizer lá 1 divididos por 60, você vai ter lá 16 milissegundos, tá? Então, para terminar isso daqui, ó, ele leva quanto tempo? Ele leva 16 milissegundos. Agora, esse caso aqui, ó, eu vou ter ele vai levar metade do tempo, porque tem só metade do ciclo. O ciclo, ele se encerra aqui, ó. Ele começa aqui e já se encerra aqui. Então, aqui, ó, vai ser 1 divididos por 120, que vai dar lá 8 milissegundos. Ou seja, esse ciclo aqui, ó, como ele reduziu a metade do tamanho, ele vai reduzir a metade do tempo. E ele vai conseguir fazer mais vezes o ciclo dentro de um segundo. Ou seja, reduziu a metade do tamanho do ciclo, reduziu o tempo pela metade. Se antigamente era 16 milissegundos, agora é 8 milissegundos, então em um segundo, antigamente eu fazia 60 Hz. Agora, como diminuiu o tempo, eu vou fazer 120 ciclos por segundo. Conseguiram entender, gente? Sim ou não? Entendi. Sim. Beleza. Então, Mas e quando colocar o Ripple? não, o Ripple, o tamanho do ciclo não muda com o Ripple, tá? O tamanho do ciclo não muda com o Ripple. Ele continua com o mesmo valor de ciclo, o mesmo tamanho de ciclo. Ó, o Ripple, ele faria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui em azulzinho. O Ripple,
ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir aqui, tensão do capacitor subindo, tensão do capacitor descendo. Aqui, ó. Ele só vai fazer isso, ó, só vai diminuir a distância aqui, ó, o valor da oscilação de tensão, tá? Que antigamente chegava a 0 e agora ele tá oscilando bem menos. Ele só vai reduzir a oscilação, mas o ciclo continua o mesmo valor, tá? O ciclo que você vai pegar para fazer os cálculos é o mesmo valor. Entendi. Obrigado. Obrigado. Nada. Tudo bem até aqui, gente? Tá. Então, você viram por que eu não fiquei tão preocupada no semestre passado? Que eu tinha dado uma olhada, eu não sabia que era eu que ia dar aula para vocês, mas eu já tinha dado uma bizuiada no que seria na sequência ali, ó. Então, não pode sair com dúvida disso aqui, tá? Agora a gente não tem mais tempo para ter dúvida. Ai, que droga, esse negócio fica aparecendo. Gente, então, aqui, ó, nesse caso, quando for retificação de meia onda, o que seria retificação de meia onda? Retificação de meia onda, se vocês lembrarem, como é que fica a saída? A saída é assim, ó. Aí, qual que vai ser o ciclo? 60 Hz. Na retificação de onda completa, conforme a gente estava vendo ali, né, que a gente mencionou, era retificação de onda completa. Então, na onda completa são 120 Hz. 120 Hz. Então, agora, se a gente for fazer o cálculo com o capacitor, vamos fazer certinho. Vamos considerar assim, ó. Vamos fazer uma frequência de 120 Hz, porque é retificação de onda completa. Tem que cuidar para não esquecer disso daqui, tá? 120 Hz. E eu tenho aqui, ó, qual que é o valor do capacitor? Se o valor da corrente, suponhamos que fosse de 1 ampere. 1 ampere. E o valor da tensão da tensão eficaz é de... O valor da tensão eficaz é de... Vamos pegar uma fonte um pouco maior lá, de 24 volts. Qual que seria o valor do capacitor? Quanto que deu? Quanto que deu, gente, o valor do capacitor? Meu Deus do céu, vocês estão sem calculadora? Cuidado, 340 microfarad. Mais alguém? 24 vezes a raiz de 2. Fez o pico? 24. Isso. Ah, tá. O pico lá, gente, vai dar 33,9. Pode colocar 33,4 de pico, tá? Como que eu calculo tensão de pico? Tensão eficaz vezes a raiz de 2. Isso mesmo. Então, vai dar 33,9. Coloca lá 34 volts. Então, vai ficar 1 dividido, abre parênteses, 120 vezes o 34. Que vai dar lá um capacitor de 245? 245 micros, gente, chegaram nesse valor? Alguém chegou em valor diferente? Estou sem calculadora? Deu 249 micro para mim. Ah, aqui eu usei... Eu não usei... Eu usei os valores que eu coloquei aqui. Você colocou lá 1 ampere de corrente? Sim. Ah, mas não tem... o capacitor daí, ó, nesse caso aqui, ó, 249. Você iria ter que usar um capacitor de 330 micros. Porque eu não vou ter um de 245, né? Eu tenho que chegar o mais perto ali. Eu não lembro se tem 300 micros, mas eu acho que tem de 330 micros.
né? Sempre vai ficar um pouquinho acima daquele valor. Daí o capacitor você vai ter que pegar o mais próximo, né? Acima daquele valor que você encontrou. Gente, estão craques em fonte agora, vamos falar a verdade. Ficou bem fácil de entender cada item que vocês estão dimensionando? Tudo bem? Tá, né? Então tá. O que mais? Se tiver com dúvida, fala, pelo amor de Deus. Então tá. Bem, professora, poderia repassar como que faz os cálculos de novo? Sim. Então, ó, a gente vai pegar aqui, tá? Ó. Vamos fazer, eu vou fazer o cálculo do capacitor. Então, ó, o capacitor é assim, ó. Para você colocar, qual seria aquele capacitor? O capacitor que vai logo após a ponte retificadora, que é o capacitor que a gente chama de filtro. Então, o cálculo vai ser assim, ó. Suponhamos que a frequência de lá, você viu a diferença, né? Quando a retificação de onda completa, quando a retificação de meia onda, vai ser uma frequência de 60 Hz. E quando a retificação de onda completa, a frequência daí vai ser de 120, porque o ciclo, né, vai dar o dobro do ciclo. Ó, aqui o ciclo se inicia aqui, ó, e termina aqui. Então, manteve os 60 Hz. Agora, o ciclo se inicia aqui, ó, e aqui já inicia um outro ciclo. Então, o ciclo vai ser de 120 Hz. Em 1 minuto, 120. Em 1 segundo, 120 ciclos. Aí, ó, para você achar o capacitor, o que você vai fazer? O capacitor vai ser assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Para você achar o capacitor, capacitor é igual ao valor da corrente divididos. Eu vou abrir parênteses para você ver como é que você vai colocar na sua calculadora. Abre parênteses, o valor da frequência. Qual que é o valor da frequência? Essa ou essa, eu vou colocar 120, que é a maioria dos casos, tá? Frequência vezes o valor da tensão de pico. Qual que é o valor da tensão de pico? Se digamos que eu tenha 15 volts, vezes a raiz de 2, o valor da tensão de pico vai dar quanto? 21,21 volts, tá? E daí eu vou fazer esse cálculo aqui para encontrar, só um pouquinho. Já vamos dar uma olhadinha aqui, qual que nós temos um exemplo mais fácil aqui, ó. Fio. Aqui, ó, desculpe. Ele está utilizando o valor da tensão de pico a pico. Então, se é tensão de pico a pico, aqui a gente vai ficar um pouquinho diferente, veja lá. Então, aqui. Aqui, ó. Então, o capacitor vai ser igual ao valor da corrente, divididos pela frequência. Eu vou colocar em hertz aqui. Frequência vezes a tensão, aquele R ali, na verdade é a tensão de pico a pico. Você vai utilizar essa equação aqui, ó, me perdoe. Eu só vi o R ali, achei que era tensão de pico, mas na verdade é a tensão de pico a pico. Então, ficaria lá, capacitor, eu vi que o capacitor estava dando muito baixinho. Capacitor igual a corrente, suponhamos que fosse de 1 ampere. 1 ampere. Divididos por, se eu tenho uma tensão eficaz lá de 12 volts, a tensão de pico seria igual a quanto? 12 vezes a raiz de 2, vai dar uma tensão de pico de 16,97. Posso colocar 17 volts para ficar mais fácil? Pode. E qual seria a tensão de pico a pico? 17 vezes 2 daria uma tensão de pico de 34 volts. 34 volts. 34 volts. Então, o que eu colocaria aqui, ó?
os 120, que é a frequência, vezes 34 volts. 34 volts. E aí eu acharia o valor do capacitor. 1 dividido, abre parêntese, 120 vezes 34 volts. Deu ali, ó, um capacitor agora, deu um capacitor de 245. 245, mesma coisa, né? 245 microfarad. Fez a calculadora lá, José? Fiz. Eu dou 2,45, menos 4. Menos 4 é o quê? Isso. Aí você clica lá no Engine da calculadora. Menos 4 não é notação de engenharia, né? A tua calculadora, ela tá dando em notação científica. Daí, para passar para notação de engenharia, você tem que clicar lá no Engine. Oi? O Engine, se tiver com a calculadora da casa, vem em cima do 8. Não deu certo. Ó, vamos fazer junto aqui, ó. O teu valor tá certo, tá? Você vai colocar na calculadora lá. 1 dividido, abre parêntese. 120, que é o valor da frequência, vezes o... Eu falei que era 34, né? Tensão de pica-pico. 34 volts. Daí, aqui, ó, fazendo essa conta, que na minha calculadora dá direto na 1 dividido, abre parêntese, 120 vezes 34. Deu lá 2,45. 2,45 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? E daí, para passar para a notação de engenharia, você vai lá em cima do 8, veja lá, está escrito ENG. Sim. Clica nele. Já cliquei. E agora apareceu 245 menos 6. Né? 10 menos 6. 245 vezes 10 elevado a menos 6 farad, né? Que seria correspondente a 245 microfarad. Tranquilo? Nossa, eu lembrei já. Beleza. Perfeito. Depois eu passo esse documento para vocês e ficar mais fácil. Então, aqui, transformador de alimentação. Último item aqui, ó. Então, transformador de alimentação o que a gente tem aqui, ó? A tensão na saída é dada pela seguinte equação. A tensão em DC, né? DC que seria o quê? Aquela tensão que já é positiva. Vai ser igual a tensão de pico menos a tensão de pico a pico divididos pela raiz de 2. Não sei se vocês tiveram essa parte aqui lá acho que no segundo período em eletrônica analógica. Não lembro aonde que vocês devem ter verificado. Mas essa parte aqui, gente, é bem de boa, assim. São cálculos que não são tão utilizados aqui, tá? Por que você precisa cuidar também na hora de fazer a tua fonte? Verificar uma chave que permita que você consiga colocar ela para o 110 e para o 220. Por quê? O transformador, geralmente, ele tem aquelas duas entradas, né? Com a opção de 110 ou 220. E daí, cabe a você, na hora de fazer o planejamento da fonte, você verificar se você vai deixar só 110, só 220, ou se você vai querer utilizar os dois. Posso utilizar os dois, só que eu tenho que colocar aquela chavezinha 110, 220, tá? Como é que é o nome da chave? Chave HH, tá? Ó, o que essa chave faz? Ela vai te dar a opção de colocar pro 110 e pro 220. Outro item de extrema importância, quem é? Não sei se está mostrado aqui, aonde que fica um fusível. Ele não está mostrando aqui, acho que
Mais para frente a gente vê aqui a parte do fusível. Então, uma coisa importante é que, ó, fusível de proteção e LED para indicar que a fonte está ligada. Então, o fusível, gente, ele precisa ser ligado no enrolamento primário do transformador. O que isso quer dizer? Que você vai ter lá o fusível, ele vai ficar no primário do transformador, ou seja, antes de entrar no circuito, o fusível vai ficar lá no primário do transformador. E se o fusível fica no primário, gente, a corrente que tem que... O fusível tem que ser um fusível com uma corrente bem baixa, né? Por quê? Porque a corrente no primário do transformador, ela vai ser bem pequena. No secundário, vai ser maior, porque no primário eu tenho uma tensão alta. Eu tenho uma tensão de 110, 220, eu tenho uma tensão alta, então a corrente vai ser baixa. A corrente de entrada do transformador lá vai ser de alguns milis. Agora, no secundário do transformador, para eu ter 12, se eu tenho 12 volts, quer dizer que a corrente ela já vai ser bem maior, porque eu vou transformar uma tensão de entrada maior numa tensão de entrada menor no secundário, a corrente com uma potência, teoricamente, de entrada igual à potência de saída, eu vou ter uma corrente bem menor no primário e uma corrente bem maior no secundário. Lembram disso? Deixa eu só... Tá quase na hora de intervalo. Vocês fazem intervalo, né? Pode ser 10 horas? Deixa eu só mostrar um negocinho aqui para vocês. Antes, eu libero vocês uns minutinhos para o intervalo. Então, ó, não sei se vocês lembram lá, as relações de transformação do transformador. Então, a gente tem aqui, ó, número de espiras no primário, número de espiras no secundário. E eu tenho aqui, ó, uma tensão no primário, e aqui eu tenho uma tensão no secundário. Lembram disso? E, consequentemente, eu tenho uma corrente no primário e eu tenho uma corrente no secundário. Aí o prof deve ter falado lá que a relação de transformação é assim. Se eu tenho tensão no primário, tensão no secundário. Aí eu vou fazer regra de 3 para descobrir número de espiras no primário, número de espiras no secundário. O que eu queria que vocês verificassem, ó. Quanto maior a quantidade de espiras, maior vai ser a tensão. Isso quer dizer que, ó, tensão maior no primário, espiras maior, quantidade de espiras maior no primário. Tensão maior no secundário, quantidade de espiras maior no secundário. Então, eles são diretamente proporcionais. Agora, com relação à corrente, senhorita, com relação à corrente, ela é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Enquanto maior a tensão no primário, menor a corrente no primário. Quanto menor a tensão no secundário, maior vai ser a corrente. Então, ó, tensão com quantidade de espiras, elas são diretamente proporcional. Quanto mais espiras você vai ter, maior vai ser a tensão. Vamos fazer um cálculo para isso. Enquanto mais tensão, menor corrente. Então, quanto maior for a tensão no primário, menor vai ser a corrente no primário. Quanto maior for a tensão no secundário, menor vai ser a corrente no secundário. Então, são grandezas inversamente proporcionais às tensões e às correntes no transformador. Entenderam isso? Sim ou não? Lembram disso? Sei que vocês já tiveram isso, gente, mas eu percebi que meus alunos já tiveram e se esqueceram disso aqui. Precisa fazer cálculo ou não? Ai, meu Jesus, vocês estão vivos? Estão bem? Pode fazer, professor, é bom relembrar. Bom lembrar, né? Ó, eu vou apagar aqui e daí a gente faz contas juntas. Gente, é 9h58, vocês querem sair para o intervalo 10, 15 minutinhos? Pode ser? Quantos minutos vocês fazem de intervalo? Quantos minutos vocês fazem de intervalo? Bom, né? 20. 20 minutinhos?
Então, beleza, 10h20 a gente volta. Eu vou dividir a aula em 2 pedaços, tá? Eu vou parar de gravar, só que não deixem esquecer de começar a gravar quando eu voltar, tá bom? Fica... Nossa, ela tá ligada? Vocês nem me avisaram, seus malucos. Porra, vocês não são meus amigos. Tava ligado o tempo todo? O quê? Gente, a câmera. Não, câmera não. Ah, tá. Então tá. Então eu vou... A gente tá vendo só a tela do seu computador. Ah, mas é isso mesmo que eu preciso que vocês vejam, tá? Porque, bom, sabe que eu tenho criança em casa, né? Sabe como é que funciona. Então, 20 minutinhos a gente já retorna, tá bom? Eu vou deixar aqui, eu vou parar de gravar. Podem ficar